Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Estão por aí já? Já chegaram? Estamos aqui para o nosso encontro matinal, nossa live matinal. E hoje nós vamos falar sobre Gatesfobia, sobre o medo de ficar rico. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Como estão vocês? Estamos aqui para mais uma live do nosso circuito da Escola da Riqueza, que nós estamos promovendo exatamente para trazer consciência financeira. Bom dia, Rita, bom dia a vocês. Onde é que vocês estão? Pode dizendo aí a cidade onde estão. Aqui está um sol lindíssimo aqui em Recife. O verão chegou para valer. Já estamos aqui nos aquecendo, né? Esse é um bom momento, quem quer visitar o Nordeste. Esse é um momento maravilhoso, que é exatamente esse momento de alta estação do sol, vem com tudo. Bom dia, Laís. Bom dia, Kátia. Diogo, pessoal da comunidade chegando aqui, Poesia da Flor. Bom dia, Eliana. Bom dia, sejam todos e todas bem-vindos. Vamos convidar mais pessoas a participar dessa live, que esse tema aqui você vai achar muito interessante, com certeza. Eu fiquei surpreso quando eu comecei a pesquisar sobre essa questão da chamada Gatesfobia. Você já viu falar em Gatesfobia? É exatamente isso que eu vou estar esclarecendo. Bom dia, Ivonete, bom dia, Zélia, Maria do Céu, Rosa Maria, Pétalas, Luísa, Daniele, bom dia, Samira, lá de Salvador. Sejam bem-vindos e bem-vindas, que possamos ter um ótimo final de semana, todos nós, possamos ter uma manhã linda aqui, que possamos ter conhecimentos que sejam úteis para a vida de vocês e possa contribuir com a superação de qualquer... Só um minutinho aqui que está um pouco quente, eu vou ligar o ventilador aqui, tá? Quando o verão chega no Nordeste, é para valer. Então me digam aí, vocês que já chegaram por aqui, bom dia, Antônia. Quem tem medo de ficar rico aqui? Alguém já sentiu esse medo de ficar rico, de enriquecer e a riqueza trazer algum tipo de problema? Coloca aqui, coloca aí, só para eu saber quem já teve medo ou tem, né? Para quem teve medo ou tem, porque quando eu fui estudar isso aí, eu fiquei surpreso com as pesquisas. Então, você já teve medo? Ou você tem medo de ficar rico, né? Tem medo? Antônia, Ivonete, muito bom. Seja sincero, gente, isso aqui é um lugar de aprendizado, não é um lugar de julgamento. Eu mesmo já tive, eu quero já me colocar que sim, eu também já tive. E vou explicar os meus medos. Então, diga aí se você já teve medo de ficar rico, de ficar rica, de a riqueza como algo que vai trazer algum tipo de problema para você, algum desconforto, alguma situação que você não gostaria de viver. Então, me diga aí se você tem esse sentimento, tem medo de ficar rico, né? Vamos soltar esse aviãozinho aí, minha gente. Vamos soltar o aviãozinho. Deixa eu soltar aqui o aviãozinho para algumas pessoas que estão aqui na minha lista. Pronto, já soltei aqui, já fiz a minha parte. Então, você tem medo de ficar rico? Já teve também? Já sentiu? Quem sentiu medo aí de ficar rico? Quem teve alguma ansiedade só de pensar, olha, vou ficar rico, vou ficar rica, e como é que vai ser? MT Moreno, sim. Diga aí, eu. Só para a gente iniciar percebendo que a amostragem de pessoas que também têm medo, ou tiveram medo, já sentiu medo de ficar rico, de ficar rica, né? Não teve esse tipo de medo, né? Agora não mais, né, Renato? Ok. Então, gente, esse tema é exatamente... Bom dia, bom dia, bom dia. Então, eu vou pegar para vocês aqui os números que eu andei pesquisando, né? Mais ou menos, né?
Então, veja bem aqui para vocês terem uma ideia de como isso é sério, né? Quase, a pesquisa que foi feita, recente, por uma empresa ligada a essa relação com finanças, é uma empresa especializada em finanças. Então, ela disse que quase 50% dos brasileiros têm pavor de encarar suas finanças. Então, também tem o medo do dinheiro, né? O medo das finanças, de conviver com o dinheiro. E tem aqueles que têm um outro traço que é chamado de Gatesfobia, que é medo, literalmente, de ficar rico. Gates é baseado em Bill Gates, que foi o homem, hoje eu acho que não é mais o mais rico do mundo, mas está entre os primeiros. Então, era um medo, foi chamado de Gatesfobia, porque foi identificado exatamente que a pessoa ficava apavorada. Só pensar em ser uma pessoa rica como Bill Gates, a pessoa começava a adoecer, né? Então, a pesquisa do Instituto Locomotiva para a XPID aponta que 46% se sentem ansiosos com a própria situação financeira, 23% sentem tremedeira e 21% nem abrem boleto e extratos. Olha só, gente, isso é muito significativo, né? É muito significativo, né? Então, ó, deixa eu ver aqui uma outra. De acordo com a pesquisa, o bolso do brasileiro realiza, a pesquisa é chamada O Bolso do Brasileiro, realizada pelo Instituto Locomotivo com 1.500 entrevistados. É uma escola de educação financeira, né, a XPID. 46% afirmam ter frequentemente ansiedade em relação à sua situação financeira, enquanto 47% dizem se sentir inseguros em lidar com informações recebidas de serviços financeiros. E o mais preocupante, esse receio leva 21% a evitar abrir boletos e extratos e 39% a adiarem decisões financeiras por medo de encarar o seu orçamento, né? Então, uma verdadeira paranoia em relação ao dinheiro, né? Mas eu quero trazer essa questão gay-fobia. Também 39, deixa eu ver aqui, também 39, também para 39% o assunto dinheiro gera culpa e ansiedade. O assunto dinheiro gera culpa em 39% das pessoas que responderam a pergunta, gera culpa e ansiedade. Outros 31% se sentem irritados de alguma forma com a atual situação financeira. Ou seja, o brasileiro não tem hábito de falar sobre finanças e atribui aspectos negativos ao assunto. É um tabu, né? Então, eles trazem a importância da educação financeira para destravar os medos e ansiedade, né? E aí, em outra pesquisa que eu andei fazendo, traz o que é chamado de gatesfobia, que é uma questão, considerada uma questão psiquiátrica. Gatesfobia, só que é junto o nome, gatesfobia. É exatamente aí, gatesfobia, só que é uma palavra só, que vem de Bill Gates, que é a pessoa que ela começa a entrar em parafuso só de imaginar que ela pode ser uma pessoa milionária como o Bill Gates, né? E ela fica pensando, mas eu vou ter que andar com guarda-costas, mas aí as pessoas vão querer da minha família, vão querer meu dinheiro, mas aí eu não vou ter mais paz de espírito. Então a pessoa começa a imaginar um monte de coisas negativas que é da cabeça dela, né? Porque a pessoa muito rica, ela pode ter uma vida maravilhosa se ela soubesse, se ela for uma pessoa sábia, né? Ela pode viver bem, ela pode morar bem, ela pode se alimentar bem, ela pode viajar pelo mundo, ela vai se relacionar com pessoas diferenciadas, ela pode usar esse dinheiro. O Bill Gates mesmo tem algumas ações sociais incríveis, né? O Dalai Lama até fala sobre isso, sobre a questão do câncer, né? Ele vai, 98% da fortuna dele, ele vai doar. Quando morrer, vai ser para instituições, para investimento, para ciência, né? 2% vai ficar para os herdeiros apenas. Então, é porque é muito dinheiro, né? 2% daquela fortuna que ele tem é muito dinheiro. Então, você pode deixar um legado, né?
Então, você pode deixar um legado muito grande se você for uma pessoa sábia, né? Mas, no entanto, se você tem medo, né? E de onde é que vem esse medo? Esse medo vem exatamente da programação negativa que nós herdamos dos nossos pais, da religião, da cultura, né? De uma série de coisas, né? Amanhã nós vamos falar de um outro tema que é a vergonha de ter dinheiro, a vergonha de ficar rico. É outro parâmetro também, né? Então, o medo, gente, é algo que assusta as pessoas só de pensar de enriquecer, porque você faz inúmeras associações negativas. Então, existem, né, inúmeras crenças que foram implantadas, né, a nível subconsciente em relação ao dinheiro, né, e que de repente isso aí termina sendo um obstáculo para você conviver com o dinheiro, tá? Então, qualquer tipo de crença que você teve quando criança, qualquer frase, aquilo que você ouviu dos seus pais, né? Seja lá o que for, né? Na relação com seus professores, na relação com as pessoas da igreja, pastores, entendeu? Então, você vai aí, né? Trazer isso, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês, ó, no meu livro, Dê um Salto Quanto na Sua Vida. Ontem eu falei das afirmações, mas eu vou falar para vocês de algumas crenças limitantes que você pode ter em relação ao dinheiro e que isso vai ser certamente um programa, um programa de trava financeira, tá? Que pode ser, veja aí se você tem alguma dessa trava financeira que eu elegi aqui no meu livro, na página 162 do livro Salto Quântico, quem tiver o livro aí, tá? Então, crenças limitantes como em relação ao dinheiro. Dinheiro é sujo. Então, eu via muito isso. Eu pegava dinheiro, minha mãe dizia, vai lavar a mão. Dinheiro é sujo, né? Então, tem essa lógica, né? O dinheiro não traz felicidade. O dinheiro atrai falsos amigos. O dinheiro corrompe. O dinheiro atrai pessoas interesseiras. O dinheiro atrai inveja. O dinheiro só traz preocupação. Ter dinheiro faz as pessoas ficarem desumanas. Olha só, desumanas e arrogantes. Castro e Delma, você quer participar de quê? Eu não entendi. Me diga aí do que é que você quer participar. Daqui a pouco, quem quiser fazer pergunta para mim, pode se preparar aí que eu vou chamar, tá? Ter dinheiro faz as pessoas desumanas. As pessoas que têm dinheiro são arrogantes. Página 162, Ana Maria, 162. Pessoas com dinheiro acham-se superiores, melhores que as outras. Pessoas com dinheiro não são humildes. Ai, peraí, que o vento bateu aqui e tirou da página. As pessoas só valorizam quem tem dinheiro. Dinheiro promove desonestidade e corrupção. Quem tem muito dinheiro deve ter feito algo errado. Eu já ouvi essa frase. Só de pensar em ser rico eu me sinto mal. Olha aí a Gatesfobia, né? Olha aí a Gatesfobia. A minha família foi sempre pobre e eu também devo ser. Então tem também exatamente o orgulho da pobreza para que você seja como as outras pessoas, e o medo também de deixar de ser pobre na família, porque você vai perder amigos, porque as pessoas vão se afastar de você. Então esse tem a ver, tem a ver com Gatesfobia. Se eu ficar rico, vou gerar desconforto nas pessoas pobres da minha família. Olha só. O dinheiro chama muita atenção e eu prefiro viver no anonimato, né? Então aí você pode... Isso aí eu dei apenas uns poucos exemplos, e aí eu peço no livro que você acrescente as suas crenças pessoais, né? E aí a gente vai perceber exatamente onde é que está. Esse livro que eu estou mostrando é o meu livro, Dê um Salto Quântico na Sua Vida, tá? Que tem algumas afirmações depois muito poderosas que eu posso ler, eu li ontem aqui. E Delma não sabe lidar com dinheiro, né? Então, gente, quando eu criei esse trabalho, eu estou chamando da Escola da Riqueza, né? O objetivo foi exatamente trazer para as pessoas
a possibilidade de uma relação saudável com o dinheiro. Porque eu sei, eu também já tive essas crenças, muitas dessas crenças, né? E de achar quando a pessoa tem dinheiro, está roubando, como o Classi está dizendo, né? Então você cria uma imagem da riqueza, de muitas coisas negativas. E o nosso país, né? Ou seja, e o nosso país, ele é assim um dos mais fortes do mundo em relação a preconceitos em relação ao dinheiro, né? Então, a grande questão é exatamente você perceber se você está precisando de algum tipo de orientação que te ajude a lidar melhor com o dinheiro. Se você está precisando, nesse momento, de algo que contribua para você mudar a sua visão sobre o dinheiro e que você possa ser uma pessoa rica com leveza, tá? Você possa ser uma pessoa que atrai a riqueza para a sua vida, mas que você também saiba como gerenciar essa riqueza. Porque se você estiver cheio de preconceitos, se você estiver cheio de medos, né? Se você estiver cheio de crenças limitantes, então esse dinheiro ele vai ser um problema, né? Ele vai ser um problema. Então, quando eu criei o programa Escola da Riqueza, que nós vamos iniciar ainda em outubro, foi exatamente com esse objetivo, de trazer um caminho, eu estou chamando um caminho espiritual, para ficar rico, exatamente para quebrar a sua objeção e dizer, olha, gente, existe um caminho espiritual. Na verdade, é o caminho, né? É o caminho que deve ser seguido, porque quanto mais espiritualizadas as pessoas, quanto mais sábias as pessoas, né? Quanto mais você limpa suas memórias negativas que você traz, né? Desde a sua infância, influenciada pelos seus pais, pela sociedade, pelos seus amigos, pelos padres, pelos pastores, né? Que é muito comum ter isso dentro da religião. Então, isso será um obstáculo para você, né? Então, o que nós estamos promovendo é exatamente trazer uma abordagem sistêmica, porque é importante você saber esse medo vem de onde? Onde foi a primeira vez que eu vi isso? Né? O que é que isso está me desmotivando a prosperar? Né? Porque também tem a coisa, gente, nós temos a cultura, o brasileiro tem a cultura do funcionário público, ele quer ter estabilidade, ele quer arrumar um emprego para ter estabilidade, né? Então, eu estou querendo trabalhar com vocês, nós vamos trabalhar na Escola da Riqueza a questão do empreendedorismo também. Porque você, assim como eu, né, que está aqui assistindo, todos nós somos empreendedores da nossa vida. A primeira coisa que você tem que empreender é exatamente a sua vida. Você é um empreendedor, da sua vida, né? Então, e você está, né? Bom dia, bom dia. E você está, né? Você precisa aprender a vender. Todos nós precisamos aprender a vender, porque você está se vendendo o tempo todo, tá? Se você vai para uma entrevista de emprego, você está vendendo a sua imagem, tá? Você está o tempo todo. Quando você indica um livro para uma pessoa, você está vendendo uma ideia para a pessoa. Quando você indica um filme para alguém, você está vendendo uma ideia. Quando você indica uma roupa, quando você indica uma viagem, tá? Então, nós estamos o tempo todo vendendo algum tipo de coisa, tá? E aí você precisa se desvencilhar do preconceito também, é outro sério problema, né? Outro sério problema, e isso aí eu tiro por mim, a minha dificuldade que eu tinha de vender, porque estava achando que estava exatamente porque eu criei crenças limitantes. Meu pai era comerciante, tá? E eu não me sentia muito confortável de estar vendendo, né? Meu tio era comerciante, tinha 3 farmácias, né? Então eu ficava ali querendo dar desconto para as pessoas, procurar os remédios mais baratos, e quando ia ajudar ele na farmácia, eu ficava meio incomodado, entendeu? Querendo ajudar aquelas pessoas humildes, né? Claro, tinha um aspecto positivo que eu procurava remédios que eram mais baratos e eram melhores do que aqueles que tinham propaganda, né? Tinha esse lado, né? Mas assim, eu sempre tive uma certa trava com a vender, eu não me sentia confortável, né? Porque eu fui educado exatamente nessa coisa de achar que quem vende, quem está vendendo alguma coisa, está vendendo algo que, ou seja, está querendo tirar proveito das pessoas, está querendo vender
gelo a esquimó, né? Então, é muito importante. Por isso que é importante você ter valores elevados, tá? Então, assim, não tem nada de errado se você está vendendo algo para pessoas que precisam de algo, né? Então, por exemplo, eu criei esse curso da Escola da Riqueza para ajudar pessoas que estão precisando ter uma nova, ter saúde financeira, pessoas que estão precisando se desvencilhar de preconceitos, pessoas que estão, né, com a sua vida comprometida por dificuldades financeiras e às vezes não tem condições de fazer um investimento num curso como esse, que pode exatamente mudar a vida dela completamente, né? Porque esse curso, pela primeira vez eu vou fazer um curso todo ao vivo, né? Onde nós vamos trazer grandes experts para exatamente desconstruir tudo que é crença sobre dinheiro, e nós vamos trazer planejamento, nós vamos trazer objetivo, nós vamos trazer limpeza de processos de autossabotagem, né? Olha, gente, nessa madrugada, eu acordei e eu identifiquei um processo de autossabotagem, né, subconsciente, né, uma coisa muito interessante. Então, assim, aí eu conversei com o sabotador, né? Então, são memórias, são memórias antigas, memórias muito antigas que eu não tinha conseguido, né? Então, como eu estou o tempo todo me trabalhando, eu não tinha ainda sabido como identificar e como dialogar com a memória. Então, aconteceu nessa madrugada, de repente veio uma memória que eu percebi que é uma memória remanescente, muito antiga, certamente da minha infância, tá? E eu ali consegui olhar para aquela memória e consegui perceber que é uma subpersonalidade, e aí eu estabeleci um diálogo, né? Que é exatamente aí onde a gente identifica um processo de autossabotagem. Que você pode estar tendo comportamentos em relação ao dinheiro que você não tem, não sabe nem de onde vem. Entendeu? Você pode ter medos em relação ao dinheiro que você não sabe nem de onde é que vem isso, entendeu? Então, a grande questão é aprender a rastrear né, e identificar essas programações quando elas chegam, né? No momento quando elas chegam, você precisa ter um diálogo. O sabotador é uma subpersonalidade, é um programa subconsciente. Se você não tiver controle sobre ele, ele vai ter controle sobre você. Você vai ser uma pessoa automatizada, tá? Então, você vê aí, né? Você vê, é exatamente isso que nós vamos fazer na Escola da Riqueza. Vocês vão aprender, né? Então, nós vamos ter... tem um pessoal que adquiriu a Escola da Riqueza antecipadamente, do Clube dos 100. Nós vamos ter um trabalho de mentoria específica. As pessoas que estão adquirindo agora, nós vamos ter um trabalho de consultoria. Antes, né, eu vou tirar um dia, talvez um dia de manhã. Estou pensando até fazer essa aula um dia de manhã, que a gente pega as pessoas com mais energia, e eu vou atender, vou fazer um estudo de casos, né? Eu vou fazer um estudo de caso, eu vou pegar um caso bem complexo de uma pessoa que esteja vivendo uma situação financeira muito complicada, que tem uma herança familiar de crenças limitantes muito, muito, digamos assim, muito restritivas, né? E ela vive... E aí a gente estudar aquilo ali, entender e ajudar a pessoa a compreender, a sair. Então, a ideia da Escola da Riqueza é exatamente preparar você para ter uma relação com o dinheiro saudável e ajudar você a empreender, a vender, né? A vender. Teve uma pessoa aqui que disse, eu amo vender, né? Então, você pode... Isso, olha, se você está vendendo algo que você... que faz bem para as pessoas, é isso mesmo, você precisa amar fazer aquilo que você faz, tá? Porque você está fazendo bem, né? Agora, pelo amor de Deus, não vá vender qualquer coisa, tá? É aí onde tem a questão da evolução espiritual. Não vá vender algo que prejudica as pessoas. Não vá vender algo para uma pessoa que ela não, na verdade, aquilo não é coisa útil para ela. Só porque você é um bom vendedor, eu vou vender qualquer coisa, né? Não faça isso, né? Então, aí onde está o preconceito em relação a vendas é exatamente das pessoas que são inescrupulosas e querem tirar proveito das coisas. Mas isso não é a essência da venda. A essência da venda é eu vendo para você algo que você precisa, algo que faz bem para você, né? Então, quando eu vou para a feirinha orgânica, daqui a pouco eu vou para a feirinha orgânica. Então, como seria a minha vida se não tivesse aqueles vendedores na feirinha orgânica? Há 26 anos, né? 26 anos que eu me alimento. Então, essas pessoas estão prestando um serviço
para a sociedade, né, elas chegam aqui de madrugada, né? Alguns já chegam, eles chegam na noite anterior, eles passam a madrugada na feira, né? Eles já estão 10 horas da noite, tem uma feirinha aqui que 10 horas, a partir de 11 horas da noite eles começam a vender. Eles chegam mais cedo, arrumam, a partir de 11 eles vendem, né? Passam a madrugada acordados até o outro dia, né? Porque tem pessoas que vão comprar só na madrugada, tá? Então eles passam ali, então são pessoas que vivem ali cuidando da terra, amam a terra. Uma vez eu levei um agricultor desse para dar uma aula, né, na minha escola, na época que eu tinha uma sociedade de educação, e eu fiquei assim, simplesmente encantado com a sensibilidade dele, né? Como ele era uma pessoa que vivia trabalhando com veneno, com agrotóxico, e o amor que ele passou a ter pela terra depois que ele começou a ser um produtor de alimentos orgânicos, né? Então ele trazia isso, né? Ele trazia isso com muita clareza, né? Era uma coisa assim que você via a emoção, né? Ana, esse livro aqui você encontra no meu Instagram, tá? Esse livro lá no meu Instagram tem Lojinha Quântica, você tem meus 10 livros, tem 9 porque um deles esgotou, tá? Então você pode encontrar ele lá, né? Então a Ana está dizendo: o medo impede que o dinheiro venha, com certeza. O medo é a trava, né? O medo é exatamente a trava. Então, o que acontece é que nessa questão da gatesfobia, é exatamente, você tem tantas programações negativas, tá? Você está exatamente num nível de programação negativa tão grande que você, só de pensar em ficar rico, né, você começa a ter taquicardia, você começa a ter ansiedade, você começa a se sentir seguro, então você começa a entrar em pânico. Gente, eu fiquei impressionado com isso, é uma doença psiquiátrica. Né? A chamada Gatesfobia é inspirada em Bill Gates, né? Bill Gates foi, durante muito tempo, o homem mais rico do mundo, é ainda um dos mais ricos do mundo, né? Então, é exatamente, a pessoa fica só imaginando, se eu for ficar rica, eu vou ter que ter guarda-costas, se eu for ficar rica, aí todo mundo quer me pedir dinheiro, minha família me pedir dinheiro, eu vou perder amigos, porque meus amigos são pobres, né? A minha família vai achar que eu agora sou uma pessoa metida e não sei o quê, né? Então, você vai aí exatamente criar um roteiro na sua história, né, na sua mente, entendeu? E aí, toda vez que você lembra de algo que ativa negatividade, naturalmente você vai terminar adoecendo, né? A Kelly está dizendo que foi o primeiro livro que li, né? Estava numa fase difícil, entrei na livraria, foi o livro que brilhou nos meus olhos. Que legal. Isso é muito bom quando você chega e encontra um livro que você nunca nem ouviu falar e você se conecta a ele. Isso já aconteceu muito comigo também, né? Ana está falando, Ana Moiado falando aqui, quando a pessoa tem uma herança toda travada, que ela não consegue desfrutar daquilo que foi deixado, ela se consegue vender. Herança é outra questão sistêmica extremamente complexa que eu abordei. Herança e inventário, gente, é algo extremamente complexo, sistêmico, né? Que eu analisei no Congresso, né? No Congresso de Constelações Familiares. A Ana está perguntando o que foi. Eu identifiquei um sabotador. O que eu fiz? Eu conversei com ele, né? Olha aqui, ó, a Laís está colocando aí. Ana, você já pode entrar na lojinha. Os livros estão todos aí no Facebook e no YouTube. No Instagram está no meu perfil. Todos os meus livros, CDs, DVDs estão lá. Vocês podem dar um passeio por lá, tá? Então, o que é que eu fiz com esse sabotador que eu descobri hoje de madrugada, quando eu fui ao banheiro, estava ali meditando, muitas vezes eu volto para a cama e fico meditando. E aí, exatamente, apareceu um programa, né, de autossabotagem. Eu conversei como se estivesse conversando com uma pessoa. Eu perguntei para ele, assim, né, qual é o seu propósito? Por que você está na minha vida, né? O que é que você pretende, né? Qual é a sua... e aí eu dialoguei, né? E aí eu despachei ele. Eu disse, olha, não, eu sei que você tem uma boa intenção em função de algo que eu acreditei em algum momento da minha vida, mas eu não preciso mais, eu estou bem, eu não estou precisando mais da sua companhia. Eu me sinto
seguro, né, em viver como eu estou vivendo, então eu posso dizer para você que você está liberado. Eu sou grato a você pela sua boa vontade, mas eu já sei andar com minhas próprias pernas. Então, o sabotador é um personagem que você não pode se irritar com ele, você não pode resistir a ele, você não pode ficar com medo com ele, você tem que ser amigável, mas você tem, porque é um programa que você criou em algum momento da sua vida. Tá? Então, isso é uma coisa que nós vamos estudar, vamos aprofundar na Escola da Riqueza, né? Exatamente para que você pode, se for um sabotador que ele todo dia está na sua vida, você tem que dar um nome a ele. Você dá um nome a ele e quando aparece, você dá um nome e conversa com ele. Né? Você precisa, né? Ser assertivo e precisa, às vezes, ser até duro, porque o crítico, por exemplo, ele é devastador. Né? O crítico é aquela parte sua muito negativa, que está o tempo todo olhando para a negatividade. Então você precisa, às vezes, ser muito duro e dizer, saia, vá fazer outra coisa, esse não é o seu lugar, eu já sei fazer as coisas sozinho, eu não quero mais a sua orientação. Então, às vezes, você precisa, né, ser assertivo, né? Para que você, porque o sabotador é uma subpersonalidade, é algo que é uma memória sua, recorrente, de uma crença que você teve em algum momento de sua vida, e ele faz parte de você. Então você precisa convencê-lo, né, de que você agora não precisa mais daquela ajuda, né, porque ele tem uma conversa muito racional. Né? Deixa eu ver aqui. Maripê está perguntando, qual é o contrário da gatesfobia? Olha, Maripê, eu não sei se tem assim algo que seja o contrário da gatesfobia. Eu conheci isso agora nas minhas pesquisas, né? Eu estou estudando muito exatamente para trazer um conteúdo muito especial para vocês, então estou pesquisando tudo que é medo de dinheiro. Amanhã eu vou falar sobre vergonha do dinheiro, então vocês vão ficar impressionados sobre esse tema, vergonha do dinheiro. Tá? É uma coisa impressionante e como isso é forte no Brasil, né? Então, é como se fosse... tem uma matéria que eu li que é como se fosse o 8º pecado capital, vergonha de dinheiro, né? Então, ou seja... é uma coisa impressionante. Amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? The Plus está perguntando, professor, a programação da consciência é independente da fé? É independente da fé. Não precisa. É independente da fé. Na verdade, você acredita naquilo, né? Ou seja, não é você vai ficar pensando naquilo. Você pode ser uma frase que seu pai disse, pode ser um comportamento dos seus pais, que você assimilou, né? Então, aquilo inocentemente você fez download. Então, você não tem ainda... muitas das nossas crenças aconteceram nos 7 primeiros anos de idade, entendeu? Que é exatamente onde predominam no nosso cérebro as ondas teta, por isso que aquela técnica é chamada de teta healing, porque nas ondas tetas, que são ondas que estão na faixa de 4 Hz a 8 Hz aproximadamente, nós estamos no domínio do subconsciente e nós acreditamos facilmente nas coisas, nós não temos, nós somos muito criativos. Então você veja uma criança nessa fase, né, de 4 a 7 anos, eu vejo minha neta Liz, né, vou até me encontrar com ela hoje. Então, assim, a capacidade criativa de uma criança, ela conversa com seres inexistentes, ela faz ali, eu comprei um negocinho para ela fazer a cozinha, né? E ela fica ali fazendo os alimentos, então ela fica conversando e dá uma aula e tal. Então ela cria alegorias na sua mente. Da mesma forma, aquilo que você fala para uma criança, que tem uma força emocional, né? Principalmente quando vem dos pais, das pessoas que ela ama, né? Dos avós, dos professores. Então ela faz download daquilo, né? Ou seja, simplesmente ela entra naquela ideia, né? Ela entra naquela ideia. Então, quando ela entra naquela ideia, ela comprou aquela ideia, né? Ela comprou aquela ideia. O medo de receber herança pode vir do inconsciente? Pode, com certeza. Com certeza, Ana. Eu recomendo você constelar isso aí, tá? Nós vamos ter, na Escola da Riqueza, 3 consteladoras para a gente mergulhar na visão sistêmica, tá? Você está tocando isso aí, eu vou inclusive pedir, uma das consteladoras, a Vera Bassoi, vai falar
de sucesso na vida. Eu vou pedir para a Vera falar. A Simona Rojo também vai falar o que te impede de ser feliz e próspero. Então, muitas coisas são as travas inconscientes, né? O Marcos está perguntando qual é a minha relação com a imaginação. Olha, a imaginação é tudo, né? O Einstein dizia que a ciência é limitada, mas a imaginação é infinita, tá? Então, no processo de criação, a imaginação, assim, é uma ferramenta muito poderosa, tá? Agora, você tem que ter cuidado no estado emocional, mental e emocional que você está você está imaginando, porque ele pode, se ele tiver, por exemplo, se a imaginação for feita no estado de estresse, então essa imaginação está contaminada, entendeu, Marcos? Então é importante que vocês tenham clareza sobre isso. Gente, quem quer me fazer uma pergunta? Quem quer entrar aqui no Instagram? Eu só pode entrar no Instagram. Quem está no YouTube, no Facebook, quiser me fazer uma pergunta ao vivo, vem aqui para o Instagram. O que é que você quer me perguntar sobre medo, sobre preconceito em relação ao dinheiro, alguma coisa da sua vida que está travando, né? Você, seja lá o que for que você queira. Então é só você dizer né? Eu que eu lhe chamo aqui. Se você tem alguma pergunta interessante que gostaria de me fazer para esclarecer alguma questão da relação sua com o dinheiro, né? Então é só aqui no Instagram eu chamo você e você me faz uma pergunta ao vivo. Então quem gostaria de entrar aqui no Instagram agora e me fazer uma pergunta? Me diga aí, quem gostaria de fazer uma pergunta agora? Só é você dizer eu. Quem está no YouTube e no Facebook, você pode, se quiser fazer uma pergunta para mim, não dá para fazer aí no Facebook nem no YouTube, mas dá para fazer no Instagram. Você pode vir aqui no meu Instagram, Wallace_Lima_oficial, e você faz a pergunta agora. E aí? Clarice Ferreira? Então vou lhe chamar, Clarice. Vou chamar a Clarice Ferreira aqui. Vamos lá, vamos aguardar, Clarice. Quem quiser, coloca eu aí, que eu lhe chamo, você me faz uma pergunta, eu libero você e eu respondo, porque às vezes a pessoa não está com a internet boa. Bom dia, Clarice. Vamos ver se ela consegue entrar. Acho que já deu para ver que ela está com a internet que não é muito boa. Está oscilando. Vamos ver se ela consegue organizar aí. Ana Maria, daqui a pouco eu te chamo, tá? Quem quiser me perguntar, coloca eu aí, que eu vou chamando uma pessoa atrás da outra. Até umas 8 horas, 8 e pouquinho, eu posso ficar aqui, que depois eu vou para minha feirinha. Maria do Céu também, né? Olha, Clarice, pelo jeito, você não está conseguindo entrar, então seria melhor você sair. Você clicar aí do lado direito, tem um xizinho, você sai para poder chamar outra pessoa, porque está dando, sua internet está ruim. Pronto, então vamos chamar Ana Maria, tá? Porque a Clarice, a internet dela, Maria, estou lhe chamando. A questão é do sinal, às vezes você está com a internet fraca, é aquela coisa de ficar o eco, eu já percebi que é quando a pessoa tem a internet fraca, a internet é muito veloz. Ana Maria, estou lhe chamando aí, pode ser que a Ana Maria também esteja... Opa! Bom dia, Ana Maria. Bom dia. Tudo bem? Prazer enorme. Igualmente, você está onde? Eu estou em Goiânia, Goiás. Goiânia, Goiás, terra boa. Terra do piqui? Eu sou apaixonado por piqui. Eita, meu Deus do céu. Quando eu vou para essas bandas aí, eu venho com a mala cheia de piqui, de óleo de piqui, de azeite de piqui, farinha de piqui, eu trago tudo de piqui. Mas diga, que eu posso... Uma delícia. É maravilhoso. Me diga, o que é que eu posso ajudá-la? Eu sempre escuto falar sobre herança, né? Você acabou agora mesmo de falar que não é bom, né? Essa energia desse recebimento. Não falei isso, não. Não falei isso, não. Eu escuto o pessoal falando isso. Não, mas não é bem assim. Depois eu explico, mas pergunte. Então, eu tive um insight aqui. Eu
como você fez essa noite com esse sabotador, eu poderia também conversar com esse dinheiro para que ele seja bênção na minha vida, né? Não seria conversar com dinheiro, seria conversar com a crença que você está tendo em relação ao dinheiro, entendeu? Com o medo do dinheiro, com alguma restrição que você está tendo, tá? Porque a questão da herança é que ela está ligada à pessoa, né? Ou seja, ela tem a ver com o processo de inclusão em relação, tem a ver, precisa haver uma reconciliação com a pessoa que deixou a herança. Precisa haver o perdão, precisa haver o amor a essa pessoa, tá? Isso aí é que está exatamente o que atrapalha a herança. Então as pessoas ficam brigando por herança, as pessoas entram e esquecem de reverenciar a pessoa que deixou a herança. Então o que você precisa fazer, Ana Maria, é honrar essa pessoa, perdoar essa pessoa, acolher essa pessoa no seu coração, para que esse dinheiro venha para você abençoado, tá? Então, normalmente as questões de herança, as pessoas, são questões complexas, porque as pessoas não têm a compreensão sistêmica e começam, aí vem ganância, vem briga, vem confusão. O dinheiro da herança, ele pode ser um dinheiro limpo, pode ser um dinheiro energeticamente bom, mas pode ser um dinheiro sujo também, se você não honrar, por exemplo, a pessoa. Então, você tem ódio daquela pessoa, você tem raiva daquela pessoa, você desmerece aquela pessoa, você não honra aquela pessoa. Então, como é que vai vir esse dinheiro? Esse dinheiro vai vir com muita dificuldade para você, tá? Então, se reconcilia com essa pessoa que deixou a herança, agradece a ela, honra ela, né, perdoa ela, se for o caso, se tiver algum emaranhamento, para que você possa, esse fluxo do dinheiro, ele possa ser aberto e que isso possa acontecer com leveza, né, e com tranquilidade, tá? Então, basicamente é isso. Eu recomendo, se for alguma questão complexa, constelar, né? Porque herança é uma coisa extremamente complexa, porque exatamente isso tem a ver com a ganância, muitas vezes, do dinheiro, e tem a ver com a falta de honrar aquela pessoa que deixou a herança. Então, é todo mundo preocupado com o dinheiro, mas ninguém direciona uma energia de gratidão, né, de acolhimento àquela pessoa, por mais complicada que essa pessoa está sendo, mas ela deixou alguma coisa que está impactando a vida de outras pessoas. Então, essa pessoa precisa de gratidão, porque ela também, o nosso coração, é uma forma de curar. Se essa pessoa, por exemplo, for uma pessoa que teve dificuldades na sua vida, é uma forma de ajudar energeticamente esse ser que está em outra dimensão, mas energeticamente ele existe, né? De você expressar essa gratidão, né? Esse amor, né? Essa compaixão a essa pessoa e o perdão, se for o caso de perdoar. Tá? Então, herança é uma coisa complexa, porque ela mexe exatamente com essas crenças limitantes, né? Mexe exatamente com a ganância, mexe exatamente com a competitividade, com a competição, tá? Então, todo sentimento de competição, ele é um sentimento destrutivo, tá bom? Então, assim, procure sempre olhar pelo lado criativo, de expressar gratidão, né? Honrando essa pessoa, tendo compaixão com ela, para que esse dinheiro venha abençoado, senão ele vem energeticamente comprometido. Então, pode ser um dinheiro que venha, muito dinheiro de herança vem comprometido energeticamente, e as pessoas não entendem porque dá problema, porque exatamente a pessoa não está honrando, a pessoa não está valorizando aquela pessoa que deixou esse dinheiro, entendeu? É só o dinheiro, todo mundo querendo pegar o dinheiro para... Então, esse dinheiro, então, procura olhar para isso, que certamente vai te ajudar, tá bom? Se você puder participar da Escola da Riqueza, nós vamos poder te orientar com mais detalhes, porque nós vamos ter 3 consteladoras lá, e aí eu já vi que essa questão da herança vai pegar, então vai ser uma coisa... Herança e inventário. São 2 coisas, herança e inventário. Eu tenho uma entrevista que eu fiz com uma grande consteladora de Brasília, que inclusive estava passando por uma séria questão de herança, e é linda a entrevista dela explicando sistemicamente, né, todos os detalhes para você compreender e se desemaranhar para que esse dinheiro chegue limpo energeticamente na sua mão. Tá bom? Legal, muito legal. Obrigada, Wallace. De nada, bom dia. Bom dia. Aí você clica no xizinho branco aí do seu lado para você sair. Gente, olha, eu vou fazer o meu pipi break aqui, como vocês sabem, eu tomo 1 litro de água, de suco por dia, agora está na hora de ir no banheiro.
Vai colocando eu aí, que quando voltar eu chamo você, quem pediu, né? Só um minuto. Vamos lá. Essa coisa também que eu estou fazendo, o chamado jejum intermitente, é uma coisa muito legal também, viu, gente? É muito legal. Eu como lá por volta das 18 horas, e aí eu não como mais nada. Só tomo líquido. De manhã eu acordo, tomo água, tomo ali 300 ml de água, depois eu tomo meio litro de suco verde, né, com verduras e frutas orgânicas, e eu só vou tomar café lá para 10 horas, né, 11 horas às vezes, né, por aí, né? Então vamos lá. Maria do Céu, vou lhe chamar, tá? Quem quiser aí, diz eu que eu chamo depois. Tem depois a Macitas. Maria do Céu. Estou lhe chamando, Maria do Céu. Vamos ver se Maria do Céu está no ar, se a internet dela está funcionando. Tá, você pode colocar a pergunta aqui também, onde tem um ponto de interrogação. Você pode perguntar aí. E se quiser vir perguntar diretamente para mim, né? Bom dia, Wallace. Bom dia, Maria do Céu. Tudo bem? Eu já falei com você a semana passada, lembra? Tô lembrado. Eu comprava muitas coisas e não fazia muitos cursos. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta claro. que realmente está me impedindo de fazer os cursos. Olha, desde o ano passado, que toda vez que eu começo uma live, pode ser ao vivo, entendeu? Ou vídeo, me dá um sono, uma canseira, mas tão grande, é assim, aquele sono, qualquer horário, né? Inclusive os seus cursos, esse curso que você deu, né, no Zoom, todos eles, eu falava, eu vou ficar até o final, né? Vou ficar até o final, mas eu, sabe, aquele nervoso, não, já veio do ano passado, um nervoso, um cansaço, a mente cansada, o corpo cansado, entendeu? Que realmente eu não consigo entender nada, eu fico até o fim, entendeu? Eu quero ficar até o fim. Mas o problema é que eu não assimilo nada, porque o cansaço mental, físico, que eu não consigo realmente saber de onde veio esse cansaço. Essa história de eu ficar... Aí eu falo, mas eu estou me sabotando, mas aí eu fico cansada do mesmo jeito e eu não consigo... Eu fico até o fim, inclusive, né? Desse curso que você deu, né? Aquelas 2 aulas e esse dia aí, fica até o fim, mas eu não assimilo, entendeu? Eu não consigo assimilar, entendeu? Essa é a minha pergunta, não diretamente do dinheiro, mas da sabotagem. Você está com um cansaço aí, né? Então, o cansaço, ele tem uma causa, né? Então, você precisaria ver, por exemplo, a sua alimentação, se você está comendo muito alimento processado, se você come ali muito açúcar. Açúcar tira muito, é um ladrão de energia absurdo, né? Se você come glúten, então o glúten, laticínios e açúcar são os piores alimentos do mundo, entendeu? E que são muito ladrões de energia. Você precisa, naturalmente, de atividade física, né? Você precisa mobilizar sua energia. Você está com déficit de energia, né? Porque você está trazendo aí uma coisa de um cansaço, de um esgotamento. Você pode estar com algum nível de estresse interior também. Então, assim, você está precisando de cuidar da sua saúde,
física, mental e emocional, para que essa energia, né, você tenha energia para assimilar as coisas, entendeu, Maria do Céu? Tá? Então, isso é muito importante, né? Por exemplo, né, o meu dia a dia ele é totalmente voltado para elevar a minha energia. Então, eu acordo, eu tomo água, tomo ali 300 ml de água, depois eu tomo meio litro de suco vivo, né? Aqui em casa não entra glúten, não entra leite. Leite eu só uso para matar fungo aqui em casa. Leite de gado, né? Entra leite vegetal, né? Mas o que eu mais uso hoje é leite de coco, que eu compro. Pronto, eu vou para a feirinha agora, toda semana eu compro 2 cocos secos, saca? Coco seco. Eu tiro aquele coco seco, né? Ele vai ficando picadinho, joga no liquidificador, tá? E ali você bate. Eu já faço. E ali você. Eu já faço essa alimentação, viu? Pronto. Eu não como mais nada de comida. Eu como só comida crua, viva, entende? Ah, legal. Vegetal legal. Em casa. Tudo isso eu tomo suco verde também. Mas legal. O esgotamento, acho que eu vou falar para você rapidinho, né? Eu já sei mais ou menos o que é. O ano passado, né? No mês de maio do ano 2000, a minha filha mora em São Paulo, né? Eu morava lá e estou na Praia Grande. E ela teve um bebê. A nenenzinha está com 1 ano e 2 meses. E eu fui morar na casa dela. Mas era um estresse tão grande com a minha filha. A nossa convivência nunca foi muito boa, né? Mas tudo bem. Ela lá, eu aqui. Aí, mas foi um estresse tão grande. Ela brigava comigo porque eu não fazia as coisas. Eu pagava diarista, mas ela não estava satisfeita, entendeu? Você não faz nada. Olha, foram 1 ano, Wallace, sabe? Eu vou ser sincera com você. Eu estava assistindo sua live um dia, ela chegou e falou, de novo, esse santo aí, tudo que o santo fala me desculpa, mas foi, sabe, com qualquer pessoa. Ah, de novo, essa pessoa, eu não podia nem assistir minhas coisas, que ela pegava no meu pé. A minha filha tem 45 anos, e eu tenho 65. Nossa, mas era um estresse, eu não queria mais ligar nada, entendeu? Porque as minhas coisas ela não deixava fazer. Então, aí eu brigava comigo direto. Eu larguei ela em maio agora deste ano, fez 1 ano que eu fiquei lá, mas o estresse já veio de lá mesmo, porque ela discutia, ela brigava, ela reclamava, ela não aceitava a minha alimentação. Um dia ela brigou comigo, porque eu só tomo coisa natural também, né, orgânico. Aí um dia ela ia na feira, por causa da pandemia, né, ela ia na feira para mim. Ela acordou e falou, de novo é suco verde, mas você não para de tomar isso? Quando é que você vai parar de tomar isso? Assim, Wallace, você vai parar de tomar isso quando? Aí eu falei, você não pode ficar interferindo na minha alimentação. Ah, tem que ir em feira, mas que saco! Eu nunca fui tanto em feira como eu tô indo agora. Aí me cansou a beleza, eu vim embora. Larguei ela, mas a gente saiu de boa, sabe? Não fiquei brigada com ela, então, mas o estresse continua, eu não consigo desenvolver ainda. Esse é o meu problema. Então você já identificou a fonte, né? Libera, né? Perdoa, né? Constela, de repente, isso aí, né? Ainda bem que você manteve essa distância. Eu acho que a família, existe limite nas relações familiares que são intrusivas, né? Que são invasivas, que são abusivas, nós temos que manter a distância mesmo, entendeu? E aí você pode ir curando isso à distância, é a melhor maneira de você fazer. Então eu recomendo que você trabalhe e sair. Agora, e procura fazer atividade física para trazer um pouco de energia. Eu ando muito de bicicleta, Wallace. Eu ando muito de bicicleta, 1 hora. Então o seu cansaço é totalmente emocional. Você já está fazendo um monte de coisa boa. Então, seu cansaço é estresse, é estresse emocional. Então, trabalhe isso aí, né? Claro que sempre eu recomendo, se você for fazer a Escola da Riqueza, nós vamos ter trabalhos em cima de autossabotagem, né? Então, a gente pode investigar melhor a sua situação. Mas você está precisando de mais energia. Você está com esgotamento, um nível de estresse interior. Então, precisa olhar isso aí para que você possa acompanhar os conteúdos e ter mais qualidade de retorno, né? Tá bom? Entendi. Então, muito obrigada. De nada. Mas eu já estou me cuidando. Eu não tomo mais remédio há 2 anos, viu? Porque eu não ensino também. Que maravilha, Maria do Céu. Lá em São Paulo. Eu não tomo remédio há 2 anos também. Eu tirei essas coisas. Que maravilha, querida. Parabéns, viu? Você está faltando só um aspecto da sua vida aí. Tem muita coisa boa que você está fazendo, mas o estresse está te consumindo. Então, constela, né? Olha para isso, para que você tenha energia para acompanhar os cursos e tirar todo o proveito, tá bem? Um grande abraço. A meditação, com certeza, é uma estratégia também muito boa. Sair, né, que tá cortando. Tá bem. Obrigada. Tá, você clica aí do lado direito, né?
Bom dia. Clica aí no xizinho que está ao seu lado, lado direito. Pronto. Deixa eu ver quem é que disse eu. Quem é que quer mais perguntar? Acho que é a Anitta, né? Não, Macitas. Macitas, depois é a Anitta. Macitas, estou lhe chamando, viu? Vamos ver aqui a Macitas. Gente, se você tiver alguma coisa, coloca aí eu, que eu lhe chamo aqui. A próxima vai ser Anitta, Ana Carneiro. Agora vai ser a Macitas. Vamos ver se a Macita consegue entrar. Vamos ver se a Macita... Depende, às vezes a internet da pessoa não está muito boa, né? A Macitas, eu acho que não está conseguindo entrar, né? Macitas, vou chamar a última vez. Veja aí, sua internet. Deixa eu ver aqui. Eu vou lhe chamar, viu, Ana? Ana Carneiro. Vamos lá, vamos chamar a Ana aqui. Como conversar com o sabotador é um diálogo mesmo como se fosse uma pessoa, né? Quem está perguntando aí no Facebook. Você vai identificar Macitas. Oi, Ana, bom dia. Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, é sempre uma alegria. Que bom. Professor, não estou lhe escutando, peraí. Não está me ouvindo? Agora sim. Tá. Agora sim. Então, Ana, em que posso ajudá-la? Então, professor, bom, como eu já lhe falei, né, eu estou sempre aí me acompanhando, já são alguns anos já, mas, assim, eu venho, como eu coloquei aí anteriormente, eu venho rastreando algumas coisas em mim, algumas crenças que ainda, né, com certeza eu ainda tenho aqui. Eu tive, sim, por um tempo, medo dessa questão de ter muito dinheiro. Isso é uma coisa que eu descobri através do seu trabalho. Rastreio ainda muitas coisas. E eu sempre tive a consciência de que eu sou uma pessoa sortuda para ganhar dinheiro. Eu tenho essa consciência de ter a facilidade de receber, né? E hoje eu também aprendi a receber mais, a aceitar mais, né? Porque antes eu ainda tinha algumas crenças que me limitavam com relação de, eu não vou aceitar, eu não acho isso, eu não acho aquilo, por algumas coisas que eu trazia, né, lá da minha infância. E, assim, meus pais sempre enfrentaram dificuldades, né? Mas sempre lutaram para dar de tudo para a gente. Mas eu acho que eu cresci um pouco com essa questão do ser difícil, sabe? Que tudo é uma luta. Eu tinha muito essa crença, ainda provavelmente no meu subconsciente ainda tem algumas coisas armazenadas aqui. Só que eu também tenho uma facilidade muito grande de perder dinheiro. Não de perder, assim, de o dinheiro não circular da forma como eu quero, como eu pretendo que circule. E essa questão da autorresponsabilidade com o dinheiro, de saber como usá-lo. Eu venho fazendo alguns investimentos, né? Na verdade, eu dei uma parada agora por conta da questão financeira. Nos seus cursos, eu já venho, assim, uma coisa que eu coloquei como meta para mim fazer. Tive a oportunidade de fazer algumas, ainda pago, ainda até hoje, né? Mas eu tenho essa questão comigo. Tem algo aqui ainda em mim que eu ainda não consegui descobrir e não sei ainda como detectar isso, assim, né? Saber o caminho eu já tenho, mas como identificar aonde eu estou errando, por que eu ainda não consigo realmente guardar um dinheiro, ter uma reserva, e sempre quando eu tenho essa reserva, a reserva se vai, acontece alguma coisa e ainda tenho isso comigo. Faço várias coisas, trabalho a questão energeticamente minha, trabalho em todos os sentidos de fazer limpeza energética em mim, mas eu ainda tenho aqui, e não sei ainda como identificar, sabe? Ok, Anitta, entendi. Olha, tem duas coisas que são fundamentais
no processo da riqueza, da prosperidade, tá? Uma é a questão da gratidão, tá? Então, é muito importante que você estabeleça com o universo uma relação de gratidão pelas mínimas coisas. Então, cada conquista sua. Porque, veja bem, né, nós vivemos o tempo todo em diálogo com uma fonte incomensurável. Essa fonte é infinita, né? Não existe limites, tá? Os limites somos nós que estipulamos. E aí tudo que você está acontecendo na sua vida faz parte do seu diálogo com essa fonte, entendeu? Então, assim, um tempo todo você está recebendo. O tempo todo nós estamos recebendo. Tá? Então, quanto mais você estabelecer um diálogo de gratidão com a fonte, mais você está se aproximando da fonte, mais você está criando vínculo com essa fonte, que é a fonte da abundância, entendeu? Então, muitas vezes, nós esquecemos de estar agradecendo, entendeu? Então, é como se você tivesse um relacionamento afetivo, ou de amizade, ou profissional, e você tem uma pessoa que está lhe dando presente todo dia, entendeu? E é como se você ignorasse isso, você não dá nenhum obrigado, entendeu? Você não fala nada, chega lá na sua mesa de trabalho e tem um presente, uma pessoa lá generosa dá um presente, você ignora, nem olha para aquilo, nem você olha para o presente, mas tá nem aí, tá bom, deixa para lá. Você perde a conexão, tá? Então, a primeira coisa, isso é uma coisa que nós vamos trabalhar muito na Escola da Riqueza, porque esse trabalho, Anitta, que eu estou fazendo, eu estou querendo realmente ter uma dedicação especial às pessoas, porque é um trabalho pioneiro, e eu estou acreditando muito que a grande questão da dificuldade com dinheiro é uma questão de cura. Então, nós vamos trabalhar o viés da cura, exatamente identificando qual é o padrão, né? Então, e aí, esse comportamento de uma gratidão persistente, né, ela fortalece a sua fé, porque aí você consegue também perceber que as coisas estão fluindo mais. Então, aí você tem fé, quanto mais você tem fé, você agradece, quanto mais você agradece, você tem fé. Então, eu diria a você que fique muito atenta nisso aí. Por outro lado, é importante você continuar a sua peregrinação pelo seu mundo interior, de forma a você ter clareza a esses programas. Porque, como eu falei, não sei se você acompanhou, que essa madrugada eu tive um encontro com um sabotador, né? Um programa, né? E é um programa antigo, só que ele apareceu assim com uma clareza, né? Ele apareceu com uma clareza de uai, né? O que é que você quer? Você tá a serviço de quê? Qual é o seu propósito, né? Então eu tive um diálogo com o programa, entendeu? Porque, assim, são partes nossas que em algum momento você deu atenção àquilo e você fez download do programa, entendeu? Ele está ali a serviço de você. Você acreditou em algum momento, aquilo que nós acreditamos em algum momento das nossas vidas, seja conscientemente ou não, né? Porque é uma palavra que é dita, é o ambiente que você vive em sua casa, como você falou, você tem um ambiente, né? Aquele ambiente que as pessoas estão energeticamente pulsando naquele sistema de crença, você incorpora aquilo como se fosse assim as coisas. Então, aquilo passa a ser algo que você incorpora a sua personalidade como se isso fosse a verdade, entendeu? Então, tem muitos comportamentos sabotadores que a pessoa nem percebe que ela está se sabotando, porque ela já incorporou na sua vida o programa. Entendeu? Então, uma vez eu fiz um coaching quântico lá na cidade do Porto, lá em Portugal, e eu tinha feito um workshop com um número menor de pessoas, e eu identifiquei que uma pessoa tinha um programa de autossabotagem, né, que é o sabotador prestativo, que é uma pessoa boazinha. Ela está sempre querendo agradar os outros, porque agradando, ela é reconhecida, né? Então, e aí eu fiz um trabalho em cima dessa questão dos sabotadores no coach quântico, né? No outro dia eu pedi uma avaliação e ela chegou e disse, olha, eu tenho esse sabotador, mas eu já superei ele em relação à família, eu só tenho em relação às outras pessoas. Ou era o contrário, eu não me lembro muito bem. Mas quando ela falou isso, claramente eu percebi que ela tinha aquele processo de autossabotagem. Eu digo, será que você não incorporou esse programa ao ponto de você não estar percebendo que você se comporta assim ainda? E aí foi que ela parou, ela disse, uau, né? Eu acho que você tem razão, né? Então, é uma coisa sutil. Às vezes nós temos padrões de comportamentos
que nós incorporamos, né, de tal forma que eles passam a ser a nossa personalidade. E você acha que você é daquele jeito, entendeu? Então, eu recomendo que você procure olhar para isso e seja lá o que for que esteja acontecendo na sua vida, agradeça sempre. Coloque a gratidão na pauta para que você possa estar nessa comunicação com o universo. O universo está o tempo todo mandando, ou seja, desafios, ou seja, bênçãos, dádivas para você. E aí, quando você olha para os desafios e também compreende que ele está te empurrando para o crescimento, então quando você agradece, você está criando esse vínculo. Está dizendo, tem alguma coisa aí, né? Tem algum presente para mim, tem uma oportunidade aí, né? Ok, gratidão, vou estar atento olhando para isso. Então você cria um vínculo com a fonte onde a abundância... Aqui, professor. Oi? E aí você pode... Travou. Ô, Anitta, faz o seguinte, você sai, porque quando começa a travar, e aí você fica ouvindo fora, porque aí as pessoas podem não estar ouvindo, tá? Então, mas basicamente, né, é essa conexão. Claro, se você tiver a oportunidade de fazer esse investimento na Escola da Riqueza, faça. Vai ser um trabalho profundo, eu vou acompanhar essas pessoas, eu estou exatamente querendo que essas pessoas que estejam nesse trabalho, elas tenham resultado, elas possam exatamente, a gente vai fazer, por isso que eu convidei várias pessoas com visões muito, muito abrangentes, muito profundas, para a gente investigar. Eu vou sair. Tá, saia. Eu vou sair e vou ficar escutando fora. Tá, clique aí no lado, no xizinho. Deixa eu tentar achar o aqui, peraí. É o xizinho aí do... não aparece para mim, eu vou sair da live e volto de novo. Tá, ok. Pronto, você sai da live. Combinado. Tem um xizinho que fica aí do lado do seu rosto. Pronto, ela saiu. Então, gente, essas programações são exatamente o que é que você precisa olhar, né? Quando eu tive essa ideia de trabalhar, né, com esse programa da Escola da Riqueza, né, foi exatamente, eu percebi que primeiro as pessoas precisam ser curadas, né? Primeiro as pessoas precisam de cura e depois elas precisam evoluir, elas precisam elevar a sua vibração, tá? Então, a gratidão, né, o espectro da gratidão, colocar a gratidão na sua vida é uma das coisas básicas, né? E aí, trabalhar também os processos de autossabotagem. Então, são 10 sabotadores, 10 que atuam na nossa vida, 10, né? São 10 sabotadores. Então, no curso, nós vamos, né, exatamente fazer uma investigação, né? Vamos traçar um plano de ação, né? Cada pessoa vai traçar o seu plano e nós vamos estar monitorando esse plano, né? Nós vamos estar monitorando esse plano para que você possa ir, nós vamos, como as aulas são ao vivo, nós vamos poder estar ouvindo as pessoas, estar interagindo e estar dando esse apoio, né? Então, eu convido você, a primeira coisa é você perceber se você estar nesse momento, você ter uma melhor relação com o dinheiro, com a prosperidade, com a riqueza, é algo que é importante para você. Então, a primeira coisa é isso que você precisa saber, né? Se é importante para você, se você tem urgência de fazer um investimento como esse, né? Então, isso é muito importante que você olhe, tá? Você vai ter exatamente a companhia de uma pessoa que tem uma expertise muito grande, eu tenho mais de 20 anos de experiência, com 10 livros publicados, né? Sou uma pessoa que tem uma grande expertise nessa parte de mentoria, de mentorar as pessoas. Então, eu tenho muitos mentores hoje que estão no mercado, que foram mentorados por mim, tá? Então, você vai ter uma companhia de uma pessoa que tem, né, que tem experiência, tem autoridade no que faz, né? E eu, além disso, convidei pessoas que têm aí um conteúdo, uma capacidade também extraordinária de contribuir com isso aí. Então, só lembrando para vocês, gente, esse o investimento, né, o que você vai receber na Escola da Riqueza, ele é realmente um conteúdo que não estaria no mercado pelo que nós vamos entregar, e porque ele pode possibilitar a você, ele não seria menos do que R$5.000, né? Na verdade, o valor que nós estamos tendo como base para a Escola da Riqueza já é menos da metade do que isso. Nós estamos estipulando o valor que esse curso vai ficar no valor de R$1.997. No entanto, nós estamos com a promoção do lançamento, né, para que você não lhe dá desculpas, no caso, se você quiser fazer um investimento, criar as melhores condições para você investir, que é exatamente, nós estamos
Para quem não é nosso aluno, o investimento é de apenas R$ 1.197, né? Você pode fazer esse pagamento em até 12 vezes de R$ 116, tá bom? Mas você também, se você tiver com algum problema no cartão, entre em contato com a nossa equipe, que você vai poder parcelar em boleto. Nós estamos também criando as condições de você parcelar em boleto bancário. Então, assim, a grande questão são suas prioridades. Você está, nesse momento, precisando de uma orientação para você lidar melhor com o seu dinheiro, para você ser uma pessoa mais próspera, para você empreender, para você lidar, por exemplo, com essas questões de herança, de inventário, porque tudo isso nós vamos trabalhar numa abordagem sistêmica, né? Se você for nosso aluno, aí nós estamos dando um presente para quem já é nosso aluno, nossa aluna. Então, ao invés de 1.197, você tem R$ 200 de desconto, o investimento é apenas 997, e você vai pagar, né? Você vai fazer o pagamento em 12 vezes, eu acho que é 97 e alguma coisa aí, né? Então, no cartão, tá? E se você tiver dificuldade, como eu falei, como a Ju está falando aqui, Ju, manda uma mensagem no privado. Laís, pega o contato aí da Ju para estar em contato com ela, porque nós temos um link também para boleto parcelado para aquelas pessoas que têm dificuldade. Ainda dá tempo sim, porque a primeira aula vai ser dia 7 de outubro, tá? E eu vou programar essa aula de uma consultoria, eu vou dar uma consultoria de 3 horas, pelo menos, né, para as pessoas que estão entrando agora e para as que já entraram antes também, vai fazer parte, onde eu vou fazer um estudo de caso, tá? Então, eu vou pegar uma pessoa que tem uma situação bem complexa e eu vou fazer uma análise, nós vamos fazer um mergulho na história da pessoa, de forma que a gente possa contribuir, né, com o processo dela. Sônia Arte está perguntando, professor, você falou de dias em processos judiciais, mas eu entrei e já estava acabando, pode reprisar? Eu estou com um processo que envolve uma boa quantia de dinheiro. Gente, só um minuto mais que eu vou fazer outro pipi break aqui, tá? Só um minutinho, eu já volto e respondo. Estamos de volta. Para quem entrou na live e não me conhece, tem uma pessoa ontem dizendo, mas eu nunca vi parar uma live para fazer xixi. Eu digo, pois é, comigo é assim, porque eu faço jejum intermitente e de manhã eu só tomo líquido, é muito líquido, então eu preciso respeitar o meu corpo, né? Então, deixa eu ver aqui a pergunta da Sônia Arte de Natal. Professor, bom dia, você falou sobre dinheiro de processo judicial, mas eu entrei e já estava acabando. Eu estou com um processo judicial que envolve uma boa quantia de dinheiro. Gente, normalmente a justiça comum não resolve os problemas de conflito. Se for problema de conflito, eu digo exatamente o seguinte, né? Procure a justiça
sistêmica, né? Eu tenho no meu congresso concelar, eu conheci o criador do direito sistêmico, né? E eu fiz 2 entrevistas com ele, o Sami Stosh, né? Inclusive, o pessoal da comunidade, quem não viu essa entrevista de Sami Stosh, ele é a maior autoridade no Brasil em direito sistêmico. Isso está na comunidade, né? Vocês da comunidade precisam pesquisar o que já foi feito. Nós temos mais de 30 aulas esse ano só da comunidade. Uma delas é com o Sami Stosh, né? E tem o Fernando Catalã também, que nós fizemos uma outra entrevista com ele. Então, assim, qual é a diferença do direito sistêmico, né? É que o direito sistêmico vai ouvir as partes. Ela vai ser uma solução em que as partes concordam. Não é aquela coisa de uma pessoa estar certa e outra estar errada. Tá? Então, se você estiver com problemas judiciais, né, de inventário, né, envolvendo família também, então, família, não leve para a família questão de família na justiça comum, porque você vai arrumar um problema. É sempre essa visão de punir alguém, então isso não dá certo. Tá? Você precisa buscar um direito que acolha as pessoas e olhe para sistemicamente o que é que está por trás disso. Entendeu, Sônia? Bom, não sei nem se o seu nome é Sônia, né? Então, aí, o que acontece é que aí você encontra uma solução onde as pessoas, elas fazem parte da solução. Elas são respeitadas na sua opinião, tá? Então, você, com isso, quando você chega para o juiz, diz, a solução está aqui. O juiz vai referendar aquilo. Aí sim você resolve, tá? Então, procure um profissional de direito sistêmico, você vai encontrar a solução para a sua questão, né? Deixa eu ver aqui que tem uma outra pessoa que fez aqui um pedido. Para parcelar no Baneto, Cláudia, fala com a nossa equipe. A Laís vai entrar em contato com você, tá? Quem quiser parcelar no boleto, fala com... Só é você mandar um direct, eu vou pedir para a Laís já fazer esse contato com você, Cláudia Lung, tá? E aí você, quem quiser parcelar no boleto, tem essa possibilidade também, né? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Silgui Costa. Bom dia, professor. O que você diz sobre o dízimo e a relação com a prosperidade? Olha, eu acho que o dízimo é uma coisa interessante, e você pode fazer simplesmente economizando também. Ou você pode direcionar para fazer algo para uma instituição que você realmente reconheça a seriedade dessa instituição, ou você pode também fazer uma economia, né? Você pode economizar 10% do seu salário, fazer uma poupança ali, né? Voltado para esse processo, ou seja, você ter economias, né? Que é uma poupança sua, onde você pode fazer aí os investimentos, e aí você pode fazer algum investimento social, entendeu? Nós temos aqui na Saúde Quântica, nós temos um trabalho de construir cisternas, né? Uma parceria com o Comitê Betinho, lá de São Paulo. Então, ou a gente doa, agora mesmo a gente tem doado para alimentos, né? Nesse momento agora, são muitas pessoas com muitas situações. Eu faço muitos eventos também beneficentes, no sentido de arrecadar alimentos. Então, muitas vezes, quando eu faço coach quântico, eu faço palestra das pessoas beneficentes, eu sempre beneficio alguma instituição. Então, assim, o importante é você botar o seu dinheiro para trabalhar, né? O importante é você fazer bom uso do dinheiro. O importante é você, se você é um empreendedor, você puder gerar empregos, né? Você poder pagar salários dignos, você poder ter uma relação de respeito com as pessoas, né? Então, o importante é que o seu dinheiro ele seja ativo, ele seja um dinheiro que esteja a serviço do bem, ao serviço do seu propósito, né? Então, cuide-se bem, invista em autoconhecimento, cuide de você, tenha um conforto que você merece, né? E use o seu dinheiro com sabedoria. O importante é assim, ó, a lógica da prosperidade é assim: se você cresce, quem está em torno de você cresce também, entendeu? Tá? Emanuel também quer boleto, Laís. Então, Manuel Acácio também quer parcelar no boleto. Ok, Manuel. A Laís colocou, inclusive, o telefone dela aqui a Manuel, aqui quem está no Instagram, no Facebook e no YouTube, a Laís colocou o telefone. Se você quiser colocar aqui no Instagram também, Laís, né? Então, isso é realmente muito importante, né? Isso é realmente muito importante você
estar imbuído desse propósito, tá? Então, assim, a lógica espiritual que eu quero trabalhar é que você precisa estar numa vibração elevada, onde se você ganhar, quem está em torno de você ganha também, tá? É exatamente isso, não é competição. É fundamental você abandonar a ideia de competição, né? Porque a competição significa que você está incomodado porque uma pessoa está ganhando e você não está. A pessoa está ficando rica e você não está. A pessoa conquistou alguma coisa e você não está. Aí você está querendo competir com alguém, tá? Então, existe abundância no universo. Você não precisa competir. Tire isso da sua cabeça. Todo o dinheiro conquistado através de competição é normalmente aquela lógica ganha-perde, tá? Você, para ganhar, alguém vai perder. Então, lembre que existe essa questão da causa e efeito. Tudo que você causa no universo, isso vai voltar para você. Então, todo o dinheiro ganho nessa lógica competitiva do ganha-perde, ele vai gerar um karma, ele vai gerar uma memória, né? E aí essa fatura vai vir para você depois. Isso tira a sua paz de espírito, né? Você vai ter sensação que está sendo perseguido pelas pessoas. Por isso que tem gente que fica com medo de ficar rico, porque ela está vendo pela ótica do ganha-perde. Se você está pensando em riqueza pela ótica do perde-ganha, eu não recomendo a você, né? Realmente isso aí pode lhe dar fobia mesmo, né? Pode lhe dar fobia porque você está ganhando dinheiro de uma forma que não é energeticamente equilibrada. Então isso vai dar problema, né? Isso vai dar problema, entendeu? Você não vai ser uma pessoa feliz. Eu estou falando de riqueza que leva à felicidade. Eu estou falando de riqueza que leva à integridade. Eu estou falando de riqueza que leva à prosperidade, e a prosperidade está exatamente ligada à evolução e à felicidade, né? Eu estou falando de riqueza que leva à leveza, né? Eu estou falando de riqueza que leva à generosidade, né? Eu estou falando da riqueza que leva a você desenvolver um bom coração, ser uma pessoa boa. Quando eu falo de riqueza, eu estou falando também de propósito de vida, entende, gente? Tá? Então, esse trabalho que eu estou fazendo da Escola da Riqueza, ele é um trabalho diferenciado. É que eu estou querendo imbuir as pessoas de propósito, para que elas não entrem nessa coisa da Gatesfobia, né? Quem chegou agora, não sei se vocês ouviram, que é exatamente a pessoa que entra em paranoia só de ficar rica, né? Só de pensar em ficar rica, ela começa a pensar nos problemas que ela vai ter, porque ela está com uma visão equivocada da riqueza ou de como conquistar a riqueza, tá? Então, assim, a riqueza, você não deve vender gelo esquimó, já falei para isso, você não vai vender qualquer coisa. Então, aquilo que você vende é aquilo que as pessoas precisam, tá? Então, quando eu estou vendendo para vocês a Escola da Riqueza, eu sei que isso vai fazer uma diferença colossal na vida das pessoas, eu não tenho dúvida. Então, eu estou criando algo, o que eu estudei para preparar esse curso, na verdade, eu venho há muitos anos estudando sobre isso. Esse é apenas um desaguarde, uma intenção minha antiga, que está no meu livro aqui, ó, no sétimo capítulo desse livro, tem a ciência da abundância. Então, eu venho falando sobre isso, tá? Eu estou falando sobre isso há muito tempo. Eu tenho conhecimento, eu trabalho o autoconhecimento, né? Eu ajudei a muitas pessoas também a prosperarem na vida, eu ajudei a muitas pessoas a superarem visão limitada sobre o dinheiro. Então, eu tenho autoridade e responsabilidade naquilo que faço. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo, entendeu? Então, quando eu estou me propondo a fazer um trabalho como esse, eu não estou fazendo simplesmente para ganhar dinheiro a troco de qualquer coisa, não. Eu estou fazendo porque eu tenho um propósito, isso aqui está no meu coração. Eu sei o quanto as pessoas vão se beneficiar disso, entendeu? Eu sei o bem que eu tenho a capacidade de proporcionar, porque eu já fiz isso muitas vezes, entendeu? Então, assim, eu mostrei até na aula, né? Olha aqui, Rebeca. Não sei se a Rebeca está por aí, ó. Essa aqui é a minha aluna, Rebeca, da comunidade, uma senhora que em 2015 não sabia nem o que era física quântica, a Rebeca Virginia, e ela começou a estudar física quântica, se apaixonou, criou uma escola de pedagogia quântica em Brasília, eu dei curso lá na escola dela, meu curso quântico, e ela agora lançou um livro, né? Responsabilidade curativa. Então, assim, influenciada pelo meu trabalho, né? Mandou aqui uma bela dedicatória para mim, e o livro dela abre com
com uma dedicatória minha, né? Entendeu? Então, isso aqui, gente, é riqueza. Eu estou ajudando as pessoas a serem pessoas mais ricas, mais saudáveis, serem empreendedoras. Então, agora, a Rebeca é uma escritora, né? A doutora Fabiana Palma, que fez 16 horas de mentoria comigo, já está dando o seu primeiro curso sobre limpeza renal. Ela também é aluna minha da comunidade, entendeu? Então, isso é maravilhoso, ver as pessoas prosperando, né? A semana passada, nós tivemos aqui, ó, Giovana, ao vivo, dando depoimento que tinha se curado do câncer de língua, né? Eu vendo as minhas meditações, entendeu? Então, assim, eu estou fazendo algo que eu sei fazer, que eu tenho autoridade para fazer. Eu reuni também uma equipe em torno de mim extraordinária, entendeu? Então, assim, eu sei do poder que tem isso, né? Eu não estou vendendo qualquer coisa, eu estou vendendo algo que transforma, eu estou vendendo algo que cura. Então, aquilo que você vende com consciência, conectado ao seu propósito, você tem que fazer, é sua obrigação fazer. É sua obrigação, aquilo que você sabe, você compartilhar. Entender? Então, a venda feita com propósito é uma coisa que você é obrigado, é algo que faz parte do seu script, né, fazer. Porque você tem, por que você não doa aquilo que você tem? Aquilo que você sabe, entender? Então, é uma obrigação nossa, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós recebemos, tá? E eu recebi muito, gente, eu recebo muito, é tanta coisa que chega para mim, é tanta informação, né? O meu livro, O Poder da Autocura, né, o que eu lancei em julho, o que esse livro já está proporcionando para as pessoas de informação, de clareza, né? Então, assim, isso é maravilhoso, né? Então, eu tenho obrigação, é uma obrigação minha por gratidão de compartilhar aquilo que eu sei e expandir, né, para que as pessoas que estão aqui, vocês estão aqui porque vocês foram atraídos de alguma forma. Tem pessoas aqui que talvez estejam chegando pela primeira vez e nem me conheçam. Tem pessoas que já me conhecem há muito tempo. Né? Tem pessoas que me seguem há muitos anos, né? Que acompanham o meu trabalho há muitos anos, né? Então, de qualquer forma, se você está aqui, é um chamado, é uma possibilidade para você. Rosa Graziella está perguntando aqui no YouTube: professor, a ponte entre a dificuldade e a carência do dia a dia e a abundância é um processo que leva tempo. O tempo em que é preciso pagar contas com o dinheiro que não existe naquele momento. Pois é, Graziella, então nós vamos trabalhar exatamente por que está havendo essa escassez, né? Por que está havendo essa escassez? Porque o tempo ele é proporcional exatamente à experiência de cada um. O tempo que as coisas acontecem, ele não é uma coisa que nós vamos estudar na Escola da Riqueza, é que não faça as coisas com pressa. Não faça as coisas de maneira estabanada. Você não precisa ter a pressa além do que necessário. Você não deve ser uma pessoa lenta, estagnada, procrastinadora, tá? Quando eu digo pressa, é a pressa ansiosa, é a pressa competitiva, porque no momento que você está entrando no processo competitivo, você está tirando energia criativa, tá? Então, Rosa, o que nós vamos ver é o seguinte, né? Por que está tendo dificuldade de pagar as contas, né? Por que está vivendo nesse ambiente de escassez? Tá? Porque aí o tempo para você sair disso é o tempo proporcional exatamente onde você acessa os programas, onde você começa a contar uma nova história, porque a sua vibração predominante é que está associada a esse tempo, entendeu? Então, assim, e aí requer a vontade, requer a coragem de evoluir, requer a coragem de se curar, entendeu? Então, assim, o processo não é um processo, o processo da riqueza é um processo de pessoas que estão em busca de evolução, gente. Não é uma coisa assim, de prometer, é a mesma coisa do remédio, né? As pessoas querem a pílula mágica, não tem essa pílula mágica. A pílula mágica é você é a pílula mágica, né? Ou seja, é a sua mudança que pode promover milagres na sua vida, é a sua transformação. Então, assim, o ritmo da mudança, ele é um ritmo que está associado à velocidade com que você está investindo em você, né? A sua determinação, o seu foco, né? A sua energia, a sua coragem de buscar a verdade, né? Então, é uma coisa linda a gente ver uma pessoa se transformando, né? Muito lindo a gente ver, né? Então, à medida que você está
se determinando a se movimentar nesse sentido, você pode ter certeza que o universo vai conspirar mesmo, porque o universo conspira o tempo todo. Quando a gente faz isso com consciência, e que nós criamos as condições certas, energeticamente, vibracionalmente certas, então você vai ver que o universo vai estar respondendo. Dita Elizabeth, você colocou eu aqui, Daíla Matos também disse, eu te conheço há pouco tempo, né? A Ju está dizendo, acho que vibro na falta, né? Então é exatamente isso. O que nós vamos trabalhar na Escola da Riqueza é identificar o programa, né? Se você está com dificuldade de pagar suas contas, tem aí escassez no meio. A gente tem que identificar o programa, tem que limpar essa base de dados, entendeu? E você precisa ter coragem para investir, entendeu? Eu tenho uma empregada doméstica que faz trabalho comigo, já fez vários cursos comigo, né? O último que ela fez foi ela fez a imersão no poder da autocura, né? E ela, coisa linda, né? Empregada doméstica e vivendo transformações na vida dela e investindo. Já fez o coaching quântico, né? Então a gente cria as melhores condições para que ela possa pagar, entendeu? Mas é uma coisa linda a gente ver uma pessoa que ela recebe mensalmente uma quantia limitada, mas ela não está se deixando limitar por isso. Ela não fica dizendo, não, eu sou uma coitada, eu não posso pagar isso, agora eu quero parcelar. A gente contribui quando a gente vê o querer muito intenso da pessoa de se transformar, entendeu? E aí a gente vê transformações lindas, né? De vez em quando nós temos depoimentos de pessoas assim que ganham salário mínimo, então ali fazendo coaching quântico, né? Pagando um valor que é mais do que o salário que ela recebe, mas estão se virando para fazer isso, porque elas estão acreditando que é o caminho, né, da transformação, é o caminho do autoconhecimento. Então, isso é uma coisa que é lindo de ver, gente. É lindo de ver uma pessoa como a Rebeca, né, em 2015, não sabia de nada de física quântica, hoje está com um livro, né, está com um livro aqui. Vou até mandar para ela uma mensagem dizendo que eu mostrei o livro dela aqui ao vivo, mas ela está na comunidade quântica, ela é um membro da comunidade quântica, então é uma pessoa que está aí se lançando como escritora, né, como na perspectiva da responsabilidade curativa, trazendo toda essa base também, né, todo esse aprendizado que ela veio tendo desde o simpósio que ela participou lá com grande celebridade do mundo todo. Então isso é uma forma da gente espalhar aquilo que a gente sabe, a gente propaga, tá? Rosana, sempre que eu recebo uma boa quantia, sempre vem alguém pedir emprestado, isso é constante. Opa, olha aí, isso é um caso muito interessante, viu, Rosana? Isso eu teria que analisar. Para uma situação dessa, você precisa analisar, você precisa conversar com a pessoa para saber, para entender que energia é essa, de onde é que vem essa energia, o que é que acontece, né? Que crença é essa que está levando as pessoas a lhe pedir dinheiro emprestado? Porque isso é exatamente uma das coisas que impede a pessoa de ficar rica, né? De conviver com leveza com a riqueza, porque a riqueza para ela é exatamente quando ela pega do dinheiro, tem gente pedir emprestado. Então, por que será que acontece isso, hein? Então, isso daria um ótimo estudo de caso. Se você for fazer a Escola da Riqueza, né, você vai ter uma oportunidade grande de olhar para isso. Gente, eu tenho 2 pessoas pedindo aqui para participar. Eu vou fazer o último atendimento para ir para a feira. Então, nós temos aqui a Eliana Salles, né? Eu vou chamar a Eliana Salles. Vamos ver o que é que a Eliana tem a dizer, né? Estou lhe chamando aí, viu, Eliana? Eu não... tem que aprender a dar limites. Você tem que aprender exatamente. Você tem que aprender a dar limites naturalmente, mas você precisa perceber o que é que está levando a esse fluxo que está acontecendo. Tá? Porque mesmo dizendo não, você pode estar produzindo você pode estar vibracionalmente atraindo essa situação para a sua vida, entendeu? Então aí onde você precisa ver se não tem uma crença exatamente que quando você tem dinheiro as pessoas vão depender de você, vão atrás de você. Então não dá para eu fazer uma análise assim superficial, porque eu precisaria conhecer você. Realmente aí você, quando entrevista, conhece, quando eu faço a mentoria quântica terapêutica, então eu vou analisando a história da pessoa passo a passo, então eu vou rastreando até eu chegar na causa, entendeu? Porque aí tem uma causa, e isso tem uma crença por trás, você não tem a dúvida. A Eliana não pôde entrar, tá? Gente, então eu vou
me despedir de vocês. Amanhã eu vou falar sobre a vergonha de ter dinheiro. Vocês vão ficar de queixo caído sobre essa crença, tá? Essa é uma das crenças no nosso país, né, que ela pode ser considerada como o 8º pecado capital. Essa crença da vergonha do dinheiro existe no mundo todo. No entanto, no nosso país, né, os estudiosos dão um destaque para isso, dão um destaque. Aqui as pessoas têm vergonha de ter dinheiro. Tem vergonha, né? Então a pessoa fica rica, a pessoa diz, você comprou, não, eu comprei, mas eu estou pagando, não sei o quê, você tem que dar uma desculpa, porque você está prosperando, porque aquilo ali é como se fosse um incômodo, então você não pode, e as crianças, né, tem as crianças também, né, que aí quando o pai começa a ficar bem, aí as crianças, você agora é rico, entendeu? Então tem, a Rosana tem dificuldade de dizer não, então já está muito claro aí algo, né? Então, gente, esse tema de amanhã, né, esse tema de amanhã pode exatamente ajudar você a entender, né, muitos processos. Então, a vergonha de ter dinheiro, a vergonha de lidar com dinheiro, a vergonha de ser uma pessoa rica, tá? Então, isso é algo na nossa cultura muito forte, que pode ser algo que esteja impedindo de você de ser uma pessoa rica, porque é de 7 horas da manhã, tá? 7 horas da manhã. Então, a vergonha de ser uma pessoa rica, a vergonha de ter dinheiro. Então, procure olhar para isso aí. Eu vou trazer informações muito importantes e pode ser que esse seja aí um dos programas que estejam comprometendo, né, a sua conexão com a sua riqueza. Um ótimo final de semana, um ótimo sábado. Amanhã nos vemos ainda às 7 horas. Espero que vocês possam estar aqui. E eu vou agora para a minha feirinha orgânica. Um grande abraço e espero que esse conteúdo possa ter contribuído com você. O link para inscrever-se na Escola da Riqueza, gente, está no Instagram, tá? Eu vou pedir a Laís para colocar mais uma vez aqui no YouTube e no Facebook, mas no meu Instagram você entra lá, tem o link para quem não é aluno, tem o link para quem é aluno, tá? Então, se você for aluno, você tem ainda uma condição, nós já estamos dando um verdadeiro presente com esse curso, né, com o potencial que ele tem. Mas quem é aluno, a gente sempre cria uma condição ainda melhor. Até amanhã. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.